Eu vou fazer panelinha para dividir a igreja. Vai nada, porque a igreja tem. Urabassuri me candaraça. A igreja tem. A igreja tem um dono. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Se você não tem Bíblia, ponga aí com alguém, mas vamos fazer todos a leitura da palavra do Senhor. Todos acharam? Está escrito assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe conduzia que falasse. Pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, quando nós paramos para ler a Bíblia Sagrada, por mais que o homem ele estude teologia, por mais que o homem ele vá mais profundo, nunca ele vai conseguir 100% entender a vontade e o querer de Deus, porque são muitos os mistérios de Deus e a mentalidade humana ela nunca vai no 100% para entender o que Deus realmente quer falar com ele ou o que Deus ele quer mostrar para ele. Pode ser um homem que leu toda a Bíblia Sagrada, mesmo assim ainda vai lhe faltar sabedoria para explicar alguns mistérios de Deus. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus irá se revelar para nós, querendo o inferno ou não. Dê um glória a Jesus. Quando nós paramos para ler a Bíblia Sagrada, nós veremos que o tempo que Jesus viveu era um tempo de crise muito grande. Crise essa espiritual, moral e doutrinária. Porque naquele tempo as pessoas tinham largado o primeiro amor, tinham deixado a Deus e assim servia aos seus próprios deuses. Outros se turbavam para o dinheiro. Até o tempo era bom para se pregar a palavra, onde existiam muitos profetas, mas ninguém tinha coragem suficiente para profetizar. O caso é que nós vamos ver ainda quando Jesus era nascido, uma mulher chamada Ana, profetiza, ela vai ter esse título sobre si, mas mesmo assim não vai pregar a palavra de Deus. O silêncio era total sobre a terra, ninguém pregava, ninguém falava, ninguém exortava, até que um certo dia um homem levantado por Deus, chamado de João Batista, vai começar a pregar a palavra do Senhor. E o que me chama mais a atenção é que João Batista, nas suas palavras, ele não pregava simplesmente coisas boas ao ouvido de muitos, não pregava simplesmente prosperidade para que muitos pudessem se alegrar. As palavras de João Batista eram palavras duras, mas de repente, em vez da multidão ir embora, a Bíblia diz que uma grande multidão ia ter com ele. João Batista fica logo conhecido porque ninguém pregava. Alguns tinham o título de profeta, mas não profetizava, porque muitos tinham medo do Império Romano e muitos estavam acomodados. Mas João Batista, que vinha na contramão da vida, pregando a verdade, a palavra do Senhor, de repente começa a aglomerar uma grande multidão. Mas o que me chama mais atenção é que mesmo João Batista, no auge da sua carreira evangelística, aonde muitos iriam ter com ele, todo mundo conhecia ele vai fazer algo chamado humildade e reconhecimento. Porque pensa comigo, uma coisa é você estar no anonimato, ninguém te conhece, ninguém te vê, ninguém te indica, mas uma coisa é você estar sendo visto por todo. Isso é uma grande alegria para qualquer pessoa, porque quem é visto é lembrado. De repente João Batista vai estar pregando e alguns fariseus da época vão chegar para ele e fazer uma pergunta: quem és tu? Para que nós possamos dar resposta àquele que nos enviou. João Batista poderia bater no peito e falar: eu sou o maior pregador dessa época, eu sou aquele que venho na frente e não tem para ninguém. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que João Batista vai olhar para aqueles homens e vai falar: olha, eu não sou nem o Messias, não sou o profeta, mas eu sou apenas uma voz, mas depois de mim vem um aí que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. De repente vai estar João Batista pregando, e em um certo dia Jesus aparece, e olhando para Jesus, mesmo no auge, mesmo sendo reconhecido, ele vai dizer: eis aí aquele que eu disse que é primeiro do que eu e que vinha depois de mim, que eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés. Quem é esse, Gomes? Aquele que está escrito em Salmos 24, capítulo 7, o Rei da Glória, aquele que João Batista aponta dizendo: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
pregando, e só para você entender que esse culto não é voltado para mim, o Rei da Glória já está aqui, o Cordeiro de Deus já está aqui, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Porque João Batista estava em evidência, mas ele vai fazer algo muito interessante, que é: eu não sou nada disso que você está pensando, mas vem um depois de mim, que é mais poderoso do que eu. De repente João Batista vai estar pregando e Jesus aparece. E a briga entre eles era tão grande para ver quem ia ser batizado primeiro, que Jesus vai dizer: olha, faça isso e deixa se cumprir toda essa justiça. De repente Jesus, após ser batizado, ele vai subir para o deserto, e lá vai ficar durante 40 dias. O que me chama a atenção, amados e queridos irmãos, é que Jesus era um homem totalmente inspirado por Deus. Jesus era um homem totalmente guiado por Deus. E quando ele desce do deserto, depois de ter vencido o diabo, a Bíblia diz que ele vai escolher 12 homens para andar com ele. Eu falei, quantos? Só que quando nós paramos para observar quem Jesus estava escolhendo, não vinha segundo a nossa característica. Porque pense comigo, uma coisa é você escolher uma pessoa despreparada, outra coisa é você escolher uma pessoa preparada. A vitória é certa. Só que Jesus agora vai escolher homens que não é letrado, não tem uma boa fama. Alguns eram pescadores, mas Jesus agora decide escolher. Alguns questionamentos entram no dia de hoje para se perguntar: o que deu em Jesus para chamar o pastor Marcelo para pastorear uma igreja? O que deu em Jesus para chamar Edelan para assim ser o dono de uma TV? O que chamou, aleluia, Manuel para ser um tocador? Alguns questionamentos Jesus não quer dar satisfação a ninguém, porque quando ele chama, está chamado, porque quando ele fala, está falado. E se não estiver gostando, vai reclamar com Deus, porque quem o homem levanta, o homem derruba. Mas derruba de... meu Deus do céu, meu Deus do céu, ninguém vai derrubar quem Jesus levantou para uma grande obra. Jesus vai chamar 12 homens, e antes de enviá-lo, ele vai dar algumas lições. Lições essas que serviam de ensinamento, porque até então eles não vieram de nenhuma turma sacerdotal. Eles não veio aprendendo de nenhum mestre, mas estavam andando com os mestres dos mestres. E nada melhor do que aprender com Jesus. Eu não pedi até agora, mas fala para alguém: nada melhor do que aprender com Jesus. Aí alguém pode dizer: mas se for no deserto, você aprende com Jesus. Se for na fornalha, você aprende com Jesus. E quando o negócio apertar, você está aprendendo com Jesus. Porque o que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. Ainda que você plante com lágrima, ainda que você plante com choro, lá na frente você vai levantar a mão e dizer: Senhor, valeu a pena, porque eu estou aprendendo com Jesus. Jesus vai dar alguma lição a esses homens. Só que o interessante é que depois dessas lições, Manuel, Jesus ele vai fazer o seguinte: ele vai chamar os 12 discípulos e vai dizer: eis que eu vos dou poder e autoridade. Uma ideia aqui é uma pessoa que recebe um poder e uma autoridade, é que ela melhore, sim ou não? Só que o discípulo, ao invés de amadurecer, eles cada vez mais estavam entrando em decadência. E o negócio era tão feio, irmãos, que eles brigavam até entre si, para ficar se perguntando: quem é o maior? Quem é que cura mais? Quem é que faz mais? Quem é que batiza mais? Quem é que está se destacando entre os 12? O negócio hoje está ficando estreito, porque está um negócio de querer ser mais, está um negócio de querer falar mais,
Está um negócio de quem é que vai estar no status da fama. Está um negócio para querer saber quem é que está em evidência. Deus não está preocupado com quem está na evidência. Deus não está preocupado com quem está sendo visto. Deus está preocupado é com a sua vida. Deus está preocupado é com a sua estrutura. Alguém pode até não estar te vendo. Alguém até pode não estar te enxergando. Mas o meu Deus, Ele está te vendo. Ele está enxergando a igreja do Cordeiro. O discípulo não melhorava de jeito nenhum. Cada dia mais eles pioravam. E o amadurecimento dele, em vez de chegar, estava indo embora. Ao ponto de que um dia Jesus chama o discípulo e pergunta: quem dizem por aí ser o filho do homem? Eles começam a dizer: olha, alguém está dizendo que o Senhor é profeta. Outros estão dizendo por aí que o Senhor é Elias. Outro está dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo por aí que o Senhor é algum profeta. E você? Quem diz que eu sou? Porque uma coisa, irmão, que nós estamos perdendo a essência hoje é que nós já não conhecemos mais quem é Jesus. Estamos sendo levados por todos os tipos de vozes. E o que mais tem hoje na casa do Senhor é crente turbado. Por quê? Porque fica pulando de galho em galho, sendo que Deus está falando: é você que tem que ficar no seu lugar, e é eu que vou me levantar no meu tempo para falar contigo. Oh, meu irmão, levanta essa mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Não importa o que você está passando, não importa onde você esteja, Deus, Ele não vai esquecer de você. Deus não vai te deixar, mas a resposta do Senhor, ela vai chegar. Ela vai chegar, ela vai chegar. Para a vergonha do inferno, Jesus essa noite está dizendo: você tem um dono e eu vou me revelar para a igreja. Mas enganada, a igreja não vai ficar, não vai ficar, não vai. Pergunta aí para alguém: quem é Jesus para você? O discípulo começa a discutir, porque não sabia. Mas de repente alguém faz silêncio. E quando falta a resposta na terra, irmãos, a resposta ela vem do céu. Quem diz? Meu Deus do céu. Porque o guarda pode até dormir, o sentinela pode até dormir, mas o guarda de Israel, ele não dorme e ele não tosqueneja. E eu vou mais longe para dizer a você que nenhuma ferramenta preparada contra a igreja do Senhor, ela vai prevalecer. Alguém deve estar dizendo por aí: vou fazer macumba para matar, vai matar nada. Vou fazer oração ao contrário para fechar a obra, vai fechar nada. Eu vou fazer panelinha para dividir a igreja, vai nada. Porque a igreja tem. Urabassuri me canaraça. A igreja tem, a igreja tem, a igreja tem, a igreja tem um dono. Porque as pessoas acham que por nós temos essa carinha de ovelha, a gente está sozinho. Mas diga comigo: eu posso até ter uma carinha de ovelha, mas dentro de mim tem um leão da tribo de Judá. Não, você não está entendendo. Mas dentro de mim tem um leão da tribo de Judá. Oh, o diabo ele é um leão falso, porque a Bíblia diz que ele fica como leão. Ele não é leão. O único leão é Jesus. O único leão é Jesus. Pedro olha e fala: mestre, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus. Só que o interessante aqui é que quem vai inspirar Pedro é o Espírito Santo, é o próprio Pai. E Pedro, quando acaba de ser inspirado, Jesus vai dizer: olha,
Eu digo também que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai Dá um glória a Deus para Jesus. Só que quando Pedro termina de ser inspirado, uma coisa interessante acontece. Jesus olha para os 12 e fala assim: ó, está chegando a hora de eu ser entregue na mão dos malfeitores para ser morto. Pedro vai chamar Jesus à parte e vai dizer assim: Jesus, não permita que faça isso com você, não. Só que Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: aparta-te de mim, Satanás. Olha, Pedro, o diabo me impediu para se andar com a sua alma, mas eu não deixei. Isso aqui arde o meu coração, irmão. Sabe por quê? Porque tem crente que não ora com medo do diabo. Tem crente que não faz campanha dentro de cana com medo do diabo. Quem é o diabo na sua vida, meu irmão? Nada, ninguém. Mas quem é Deus na sua vida? O Todo-Poderoso de Israel. Deus essa noite está dizendo para você que maior do que a obra do diabo é a promessa que eu tenho na sua vida. E eu já disse para ele: se mexer contigo, está mexendo comigo. E se mexer comigo, o negócio vai pegar, porque a igreja tem o dono. Porque Pedro era carnudo. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez você vai ficar pasmo. Pedro não era o único carnudo da galera. Não era. Um dia Jesus chegou assim: ó, eu vou para Jerusalém, mas eu vou ter que passar por Samaria. Por onde? Samaria. Só que antes de passar, Jesus vai dizer o seguinte: ó, mande um mensageiro na frente para preparar uma pousada e preparar um lugar para nós dormirmos. Só que o samaritano olhava para a cara dele e dizia: não, esse daí não vai ficar aqui não. Esse daí vai lá para Jerusalém. Diga que não tem lugar para ele não. Tiago e João, o apóstolo do amor, o que todo mundo diz que ama, vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus, permita que a gente ore, caia fogo do céu como fez Elias e mate todo mundo. Como é que Jesus escolhe um discípulo Gomes que tinha o querer de matar as pessoas? Porque Jesus não estava olhando ele naquele momento. Jesus estava olhando eles lá. Diga comigo: o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Jesus então vai contar a pior história que os discípulos poderiam ouvir, porque eles não estavam preparados. E a história era: eu vou ter que ser entregue, eu vou ter que ser morto. E na quinta-feira, antes de ser crucificado, na sexta, na quinta, Jesus então vai conversar com eles mais abertamente depois da ceia. E o interessante é que Jesus só vai falar com os 11 depois que Judas sai e vai vender Jesus por 30 moedas. Aí fica o questionamento: por que Jesus não falou com os 12 quando Judas estava? Por que Jesus não revelou a todo mundo quando Judas estava? Porque nem todo mundo que está no lado está preparado para ouvir o que Deus tem para falar para você. Não, você não está entendendo, mas eu vou explicar melhor para você. Um dia Moisés prepara 12 espias e fala para eles assim: ó, vai na terra, conspira e veja lá o que é que tem para nós. De repente os 10 começam a dizer: Moisés, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Só que tem um detalhe, Moisés. Qual é o detalhe? Lá tem muito gigante, lá tem muito fortaleza. Aí de repente Josué e Caleb se levantam e dizem: é mesmo? Mas mesmo assim nós vamos subir até lá, vamos comer esse gigante como se fosse pão, porque quem está mandando é Deus. Aí ficou
a experiência. Observe comigo na Bíblia que de repente Josué, ele também vai dar a missão. Só que Josué aprende com o erro de Moisés. Em vez de ele mandar 12, ele agora só manda 2. Por quê? Porque 10 poderia pular fora. Mas ele estava dizendo: eu aprendi com o erro do Moisés e não vou andar com qualquer um. Não vou mandar qualquer um. Eu só vou andar quem está na visão do céu. Quando Judas sai, Jesus faz uma DR ou uma reunião, e ele começa a dizer assim: ó, ainda hoje eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. Pedro vai olhar para Jesus mais uma vez e vai dizer: Jesus, não faça isso, porque por ti eu daria até a minha. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu te conheço, Pedro. Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Só que Pedro fica turbado e os outros também. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: não turbe os vossos, crê em Deus e crê também. A casa do meu pai há muitas. Aquele momento, Jesus então vai contar um segredo para o discípulo, que era: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro com o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece. Jesus é entregue na sexta-feira ainda à noite, à madrugada, vamos dizer, levado e interrogado. E a escolha de Deus, irmão, ninguém consegue discernir. Às vezes a gente fica querendo entender o que Deus tem na vida do irmão, mas não consegue. Quer ver uma coisa? Qual foi o dia da semana que Adão nasceu? Quem sabe? Sexta-feira. Jesus na Bíblia é chamado de segundo Adão. O primeiro Adão nasceu na sexta. O segundo morreu na sexta. Deus, como Deus, ele dormiu ou descansou. Dormiu não, que ele não dorme. Ele descansou no sábado, no 7º dia. Só que qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana disse Deus: haja. E qual foi o dia que Jesus ressuscitou? Domingo. Era Deus dizendo já no Gênesis: o primeiro Adão morreu, nasceu na sexta, o segundo vai morrer. Eu, como Deus, descansei no sábado, o meu filho vai descansar. Mas no domingo vai haver uma luz. Não, você não está entendendo não, esse negócio não. No domingo vai haver uma luz. Que luz é essa? A luz de Jesus, que nem o pecado, nem a morte ela pode apagar. É a luz que está na minha vida, na sua vida. Essa luz, ela vai brilhar eternamente. Os discípulos ficam perdidos, porque passou-se o dia, Jesus ressuscitou, e Jesus olha para eles 40 dias e diz: ficai em Jerusalém. Só que isso é muito interessante, porque se você ler lá em Mateus capítulo 10 ou 9, vai dizer que Jesus chamou os 12 e disse para ele: receba poder e autoridade. E para que Gomes ficar em Jerusalém novamente? Para receber o poder. Se Jesus ainda na terra derramou um poder, porque esse poder era diferenciado. Diga comigo o que Deus tem preparado para mim. Você não tomou posse, mas eu vou falar de novo. O que Deus tem preparado para mim é algo novo. Esse poder que Deus ia derramar era um poder diferenciado. Era o poder do Espírito Santo de Deus.
Só que o que me chama mais atenção, Diego, sabe o que é? É que os discípulos, eles estavam afoitos para pregar. Só que no meio dessa energia toda para pregar, Jesus vai fazer uma crítica. Só que não era uma crítica qualquer, irmãos. Porque há uma grande diferença entre você fazer um desabafo e entre você fazer uma crítica construtiva. Você já viu que tem pessoas que gostam de criticar tudo que os outros fazem? Até prega, mas grita muito. Até louva, mas não tem unção. Até faz isso e aquilo, mas não tem jeito. É crítica que não vale a pena. E sabe qual é o mais errado? É você que dá ouvido a essas críticas. Quando esse crítico vir falar com você, bater na tua porta e vir falar da vida de alguém ou da sua própria vida, faça o seguinte: bata a porta na cara dele, volte para o joelho e vai orar, porque a palavra que você tem que ouvir é a palavra de Deus. A crítica de Jesus era uma crítica construtiva, porque quando Jesus olhava para Pedro, olhava para João, ele não estava vendo como eles estavam no momento. Esse poder que ia descer era um poder de capacitação. Diga comigo: poder de capacitação. Porque até então eles não tinham capacidade. Até então eles não tinham como pregar. Até então eles não tinham como fazer a obra. Porque eram homens perversos, homens com sede de vingança. Só que Jesus estava dizendo: eu vou te capacitar. Jesus poderia chamar qualquer um da turma de Gamaliel, mas ele disse: não, vou chamar esses homens aqui. Jesus poderia chamar outro para pregar hoje, mas ele me trouxe aqui para dizer para você que ele vai te capacitar. Mas Gomes, eu estou passando por um negócio tão, meu Deus do céu, mas não importa, meu irmão. Quando Deus quiser te levantar, ele vai te levantar. Ainda que alguém diga vai levantar, mas eu vou puxar o tapete, vai nada, porque o nosso pé está firmado é na rocha que se chama Jesus de Nazaré. Quem sabe alguém ficar: como é que Jesus fica atrás desses homens? Para que Jesus anda com esses cabras? E todo momento Jesus dizendo: eu não desisto de você. Por que como Jesus não me deixou até hoje? Porque ele não desiste de você. Fala com alguém assim, ó: você é o xodó de Jesus. Você é o xodó de Jesus. Dá um glória a Deus, irmãos. Jesus olhava para aquele discípulo e faz uma crítica, mas uma crítica construtiva. E crítica construtiva vale a gente ouvir, vale a pena a gente ouvir. Não é desabafo, não. Porque tem pessoas que falam mais bobagem do que edifica a nossa vida. Tem pessoas que fazem panela para falar mal dos outros, e às vezes a gente está no meio lá ouvindo, falando, concordando, e Deus está falando: sai desse meio de escarnecedores, porque o que eu tenho para você é bem maior. Ah, meu irmão, vai ter que fazer isso sim. Vai ter amizade que você vai sair de perto, vai ter pessoas que você vai sair de perto, mas não se preocupa não, que fulano pode sair, ciclano pode sair, mas Jesus vai permanecer. Jesus vai permanecer. Estou sentindo Jesus aqui. Prepara para cantar Espírito Santo. Espírito Santo. Quando Jesus olha para o seu discípulo, ele estava vendo o futuro. Diga comigo: Deus não está preocupado com o meu passado. Não está nem aí para o meu presente, mas Ele está olhando para o meu futuro. Jesus vai subir, é elevado aos céus. Só que o mais interessante, irmãos, é que nesse período que Jesus é elevado aos céus, os discípulos ficaram orando. Eles ficaram como? E a Bíblia diz,
O historiador diz, todo mundo prega, que tinha 500 pessoas que estavam com o discípulo. Estavam todos com o discípulo. Só que de repente, dos 500, 100 foi embora. Só ficou 400. Dos 400, alguns foram embora. Ficou 300. Começaram a ir embora um por um. E sabe o que é mais interessante? Que Deus não mandou ninguém embora. Cada um foi se tocando e caindo fora. Às vezes a gente pergunta assim, por que fulano sumiu? Porque fulano viu que o que Deus tem na sua vida não é na vida dele. Um dia, Deus vai chamar Gideão e vai dizer, Gideão, eu vou te levantar para você derrotar esse exército inimigo. Aí Gideão vai se ajeitar todo, se arrumar todo, chamar 32 mil homens. Só que antes de ele ir para a batalha, ele vai dizer assim, Deus, me dá um sinal que o Senhor é comigo. Qual o sinal, Gideão? Eu vou colocar aqui uma lã, e aí o Senhor vai fazer chover, ou vai mandar um orvalho. Se a lã ficar molhada e a terra seca, o Senhor está comigo. Mas se a terra ficar molhada e a lã não ficar, o Senhor não está comigo. Depois ele pede ao inverso. E quando Gideão pede isso a Deus, Deus faz. Mas um dia Deus também vai pedir um favor a Gideão. Porque um dia você pede, o outro Deus vai te cobrar. Quando Gideão termina de pedir a Deus, Deus fala assim, Gideão, está na hora de aprender a cantar uma música. Que música, Deus? Porque tem muita gente andando contigo e não é para essas pessoas todas ir para a batalha. A primeira vez que Deus vai dar um louvor na hora na Bíblia. Que música era essa, Gomes? Os covardes e medrosos. Começou a sair um por um. Depois Deus disse, ainda tem muita gente andando contigo, Gideão. Vê se você se toca. Manda descer agora as águas, e lá eu vou testar cada um por um. Aquele que descer o rosto de vez, esse aí não vai contigo. Mas aquele que quando for beber a água, levar até a boca e olhar para os dois lados, esse contigo irá. De repente Gideão só estava com 300. De repente todo mundo começou a voltar para casa, mas 300 ficaram com Gideão. E foi esses 300 que ganharam a peleja. Você quer dizer o que, Gomes? Eu quero falar para você que pode alguém te abandonar, pode alguém te deixar, mas só vai ficar contigo quem Deus quer, quem Deus quer, quem Deus quer, Porque assim, se eu não for para o culto hoje, o negócio não vira, mentira. Se eu sair daquela obra, a porta fecha, mentira. Se eu largar ele vai ficar perdido, mentira. Porque quem tem promessa da parte de Deus, Deus jamais vai desamparar. Passa o primeiro dia, eu vou encerrar. Esse negócio de vou encerrar é papo de pregador, rapaz. Passa o primeiro dia, nada, a promessa não aconteceu. Passa o segundo dia, nada, a promessa não aconteceu. Passa o terceiro dia, nada, a promessa não aconteceu. Mas no 9º dia, vai dizer assim, e cumpre-se o dia de... E estava todos, eu vou ler aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estava sentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Às vezes tem uns questionamentos de uns cabras aí para dizer que essa língua que foi falada foi uma língua de idioma. Mas Lucas ele deixa bem claro que não foi. Para quem não sabe, o livro de Atos foi escrito em grego.
E quando Lucas ele escreve em grego, por exemplo, o capítulo de número 1, versículo 19, vai dizer estas palavras: e isto chegou aos que conhecia, de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo era chamado de Acedema, isto é, campo de sangue. Só que quando chega aqui, no capítulo de número 2, versículo 3, Lucas ele vai dizer que foi vista entre eles língua repartida como de... Quando nós vamos para o grego, irmãos, vai ter uma grande diferença. Quando a palavra é língua falada, Lucas coloca dialeto. E quando é uma palavra estranha, ele coloca, como é uma língua estranha, ele fala grossais. E a pergunta que fica é: por que Deus, ele mandou uma língua que ninguém entendia, uma língua estranha? Porque primeiro, só vai reconhecer o que Deus está vivendo quem ficou em oração e propósito. Ah, meu irmão, como assim? É Deus dizendo para você: o que eu tenho para revelar a você, eu vou revelar a você primeiro. Alguém vai até ficar questionando: o que é que está acontecendo? Não vai entender nada, porque foi Deus que fez a promessa dele se cumprir. Oh, missionária, eu vou falar um negócio aqui que talvez a senhora agora não entenda, mas sabe o que Deus está dizendo para a senhora? Que nadar e morrer na praia não é com ele. Quando Deus ele tem um projeto, ele cumpre. Ainda que alguns se levantem, ainda que uns venham machucar o coração, mas Deus sempre vai colocar pessoas do teu lado para dizer que ele é contigo. Nada vai te abater, mulher, porque foi eu que te chamei. Nada vai te entristecer, porque foi eu que te chamei. Já tentaram mudar o teu jeito de andar, teu jeito de falar, teu jeito de agir, mas Deus está dizendo: quando eu levanto, eu sei quem eu levanto, eu capacito e eu coloco na minha obra. Quem achou que era capacitado não era, e por isso não estar aqui. Mas ó, você aqui hoje, mulher, ó, você hoje aqui, mulher, para glorificar, para... Segura! Eu preciso encerrar para o povo ir embora. Lucas, ele vai escrever algo muito interessante também, e nós encerramos aqui. No capítulo de número 4, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer assim, ó: e todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Aqui já é idioma, segundo o Espírito lhe conduzia a falar. Só que o interessante aqui é que quando Lucas escreve isso, ele fala de uma promessa que se cumpriu. E hoje, irmão, está uma discussão terrível de pessoas que ficam julgando quem pula, que roda, que é isso, que é de mistério, que não é. Não cabe a mim e a você a julgar, porque quem usa o vaso é quem? É Deus. E quem manifesta o poder é o Espírito Santo. E ele não precisa de ninguém ensinando ele como trabalhar. Ele trabalha como quer, na vida de quem ele quiser, e usa quem ele bem entender. Você quer ver uma coisa? Um dia Deus vai chamar Moisés. Moisés estava retado com a vida, e vai dizer: Moisés, separa aí 70 homens. Quantos homens? Para quê? Eu vou descer do seu espírito sobre o espírito em cada homem. Vou dividir o seu espírito com cada homem. Isso. Eu vou dividir o seu espírito com cada um desses homens. Só que de repente 68 conseguiram chegar. 2, que era pregador, que estava sem o WhatsApp, ainda estava saindo da tenda. De repente um mancebo fica aí escutando o que eles estavam profetizando. E quando ele escuta quem está profetizando, ele chega até a Josué e diz: Josué, tem 2 homens aí, Beldade e Elidade. Todos os 2 estão profetizando. Faz alguma coisa, manda Moisés falar para ele parar de profetizar. Moisés vai olhar para Josué e vai dizer: Josué, quem dera, meu filho, que todo mundo em Israel fosse profeta. Tem gente que prefere
um jovem atrás do poste trocando tiro do que gritando com o microfone. Tem gente que prefere uma jovem nos paredões da vida do que aqui na casa do Senhor dando lugar. Tem gente que prefere, Espírito Santo, pessoa desviada da casa do Senhor do que sendo usado na presença. Esse daí não é com nós, é contra nós. Mas o Espírito está dizendo nessa noite: para de ciúme, para de inveja, porque Deus vai usar quem Ele quiser, vai operar na vida de quem bem Ele entender. Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele... Se coloca de pé no nome de Jesus. Quem foi, Gomes, o segundo homem? Um dia Isabel... Para aí, meu filho, você dá um brado aí em nome de Jesus. Um dia uma mulher por nome de Isabel estava em casa, grávida. Aí Maria chega na porta dela. Isabel, quem é que está aí? Sou eu, Maria, sua prima. Paz seja contigo. A Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E a criança na barriga começou, Se até uma criança pula, quem é eu e você com a cara cheia de barba para tentar parar a obra de Deus na vida? Essa noite Deus está dizendo para a igreja dele que enquanto o Espírito Santo estiver conosco, muitos vão ficar enganados, mas quem está vivendo a promessa não vai ficar. Se nessa noite você pode fazer um par com alguém, eu te peço que você ore por ele e ele vai orar por você. Porque quando eles estavam orando, havia união e comunhão. Enquanto eles estavam orando, havia união e comunhão. E essa noite Deus está querendo te usar para alguém. Faça um par com alguém assim, faz um par aí, pastor, para o pessoal entender como é o negócio. Faz um par aí. Você vai orar por ele e ela vai orar por você, vice-versa. Enquanto isso, o amigo Manuel vai cantar ao Senhor. Eu quero ver você orar, irmãos. Eu quero ver você orar. Eu quero ver você orar por ela e ela vai orar por você. Porque para que nós possamos chegar até lá, precisamos estar firmes. Precisamos estar com os pés no chão. Precisamos estar com Jesus na Arabassura e Micandaraia. Você não sabe o que esse irmão passou para chegar até aqui. Você não sabe o que ela passou para chegar até aqui. Mas Jesus essa noite está dizendo: eu vou te encher uma vez mais. Eu vou te dar graça uma vez mais. Eu vou jogar por terra toda a ferramenta, aleluia, preparado uma vez mais, para mostrar a você que eu estou contigo, mulher. Para mostrar a você que eu estou contigo, homem. Que maior do que as adversidades, que maior do que as lutas, e que maior do que as aflições, é a minha mão que te pega hoje. Tarabaia, sei, remenda súria. Alamandarasai, decominarácia. Alapracanta na banagassúria. Vai orando aí, vai profetizando aí. Não vai chegar a morte, não vai chegar a fraqueza, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Vai orando, vai orando. Seja a boca de Deus para ela aí agora. Seja a boca de Deus para ele aí agora. Seja a boca de Deus aí agora. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impacto. Eu já lhe aviso logo e disse que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com
os olhos da fé pra cima e chegar, ainda tem vida aí. Eu vou fazer você sorrir, apagando essa tristeza que te assola. Teu passado de dor eu vou mandar embora, pra tu saber que sou o teu